nesse episódio a gente começa a desenvolver um pouco mais o plot da Santos com a menininha. Porque agora vai chegar também o assistente social no hospital, porque eles não estão conseguindo localizar o pai da menina, né? Então ela vai chamar o assistente social e etc. Uh, e aí tem isso, né? A gente tá. Esse é um dos plots que eu tô mais investida, porque a gente sabe que a Santos ela tem um histórico pessoal com trauma na infância dela. Então ela tá muito pessoalmente investida nesse caso. Ela é uma pessoa muito confiante. Então. E uma temática grande desse segundo episódio também foi o que o Dr. Robbie pergunta pra ela em algum momento, né? Tipo, what's your gut saying? Tipo, o que a tua intuição, né? O que a tua intuição tá falando? E aí tem toda essa discussão dele com a Dr. Albashimi, que ela fala, intuição, meio que tipo, né? Como assim, intuição? E ele fala, intuição, uma coisa que a inteligência artificial não tem. E a Santos é uma pessoa muito confiante, então ela seguia muito pela intuição dela. Então a questão é se dessa vez a intuição dela vai estar certa ou vai estar errada, porque ela, quando questionada sobre o que a intuição dela diz sobre esse caso da menina, ela fala, eu não quero nem pensar no que a minha intuição tá dizendo, porque no caso ela acha que a menina provavelmente tá sendo violentada pelo pai, né? Porque ela tá com sinais ali de machucados que ela fica justificando. Isso aqui foi do futebol, isso aqui eu caí, isso aqui aconteceu tal coisa. E então ela tá investida em ver o que vai acontecer com a menina, e esse é um plot que eu tô interessada também, que eu acho que tá diretamente ligado com a história dela, né? Vai desenvolver ela como personagem, não só como médica. Aí teve essa cena aqui porque uma das coisas que a gente fica vendo logo quando a temporada começa é que quando o Dr. Rob chega na emergência, tem um morador de rua esperando para ser atendido. E que as pessoas ao redor estão incomodadas com o cheiro dele, né? Porque ele é um morador de rua, ele tá todo sujo, ele não toma banho, mas ele tá com o braço engessado, ele precisa ir lá pra tirar o gesso. E aí eles começam então a preparar a emergência pra receber ele, porque ele tem que tomar banho antes, né? Então isso já mostra ali um pouco da interação das enfermeiras com ele. E acho que isso é uma coisa bem legal, porque mostra muito da humanidade ali da emergência, que é todo tipo de pessoa que chega ali na emergência, né? Então, a forma ali como a Dana meio que já vai orientando a enfermeira nova dela a tratar o morador de rua com a mesma dignidade dos outros pacientes, mas ajudando ele a tomar banho, e o quanto ele já começa a se sentir melhor. E aí, então, eles logo vão pra retirar o gesso dele, e a enfermeira vai ali acompanhar o procedimento. E quando eles tiram o gesso dele, tá cheio de larvas dentro. Eu queria ter achado essa cena pra gente colocar. Eu queria comentar um pouco a montagem dessa cena, porque é uma cena legal de comentar a montagem de reações e etc. Só que esse episódio é muito recente, então eu não achei essa cena no YouTube. As cenas que eu vou comentar no final, depois pra gente falar um pouquinho de montagem, é a cena da abertura, porque tá no próprio YouTube da série, e uma cena da primeira temporada, porque achar cenas da primeira temporada agora no YouTube já é bem mais fácil, né? Agora, dessa temporada recente, principalmente do episódio tão recente, eu infelizmente tive dificuldade de achar. Mas eu queria falar dessa cena não só pela montagem das reações, mas também porque o design de produção dessa série é muito legal. Eu não cheguei a assistir os episódios de Making Off que estão no app da HBO junto, que geralmente passa depois do episódio, né? Mas eu vi algumas ceninhas, assim, alguns vídeos que falam sobre o tempo que eles têm que ficar montando as próteses pra emular cirurgias, né? E nessa cena que ele foi retirar o gesso, eles usaram inclusive larvas de verdade. Então, tipo, aquelas larvas que a gente vê ali quando abre o gesso dele, né? Aquelas são larvas reais. Então aquela cena é bem impactante, eu acho. Isso é uma coisa legal de The Pitt, que eu acho que eles tentam bastante mostrar coisas que talvez vão quebrar algum tabu, né? Porque eu lembro que na primeira temporada, uma cena que me marcou bastante foi que tem uma cena de um parto, né? E realmente mostra
uma cena de um parto normal, assim, mostra a cabeça do bebê saindo da vagina da mulher e todo o procedimento do parto. E eu, particularmente, não lembro de ter visto uma cena de parto tão gráfica em alguma série de TV, né? Geralmente, quando a gente vê cena de parto, o que que é? Um close-up ali no rosto da mãe, fazendo força, gritando. Geralmente é o pai ali do lado, alguém segurando a mão. E o planinho com a tela que tapa ali, né? Enquanto os médicos estão ali no procedimento. Mas acho que alguma coisa tão gráfica assim, a gente não. O The Pitt realmente tá tentando. Tentando ir na linha da série, eu acho mesmo, né? De mostrar que é uma emergência, essas coisas vão acontecer. E são coisas literalmente do dia a dia, né? Acontecem todos os dias. E nessa temporada, uma coisa que eles mostraram também foi esse paciente que ele tá com. Agora eu esqueci há quanto tempo, mas ele tá há 9 horas com uma ereção. Então ele tomou alguma coisa pra ficar com a ereção, só que ele toma uma dose muito alta e agora ele tá com um desconforto muito grande, inclusive perigoso, né? Então ele vai pro hospital pra fazer o procedimento de drenagem do sangue do pênis, né? Então também é interessante ver. Ver como eles vão tratar esse procedimento no sentido de que a série tá realmente tentando pegar temas que são difíceis de tratar e tá sendo muito gráfica. Eu acho isso. Acho legal, porque existem certas séries ou certos filmes que vão mostrar coisas. Peraí, que a minha janela deu um. Pronto, arrumei. Tem séries, às vezes, ou filmes que vão mostrar coisas pra chocar, simplesmente pra chocar. E não tá 100% integrado dentro da história. E eu acho que The Pitt, por ser uma série médica que acontece numa emergência, naturalmente as coisas são chocantes. Então, ela aproveitar desse tema para poder talvez pegar situações que são mitificadas, mas que na verdade são muito comuns, eu acho que é interessante, né? Pra abrir diálogos e etc. E aí aqui a gente continua, né, que eu tava falando quando a gente tava falando do episódio 1, que eles estão aos poucos mostrando esse arco do Whittaker se tornando um um médico com mais empatia e mais maduro. Eu acho que eles continuam bastante esse plot nesse segundo episódio, porque ele tá tratando aquela senhora que tá com Alzheimer e perdeu o marido. E ele tem que ficar lembrando ela que o marido faleceu, né? Até que então ele leva ela pra ver o corpo do marido e etc. Então acho que tá mostrando bastante esse lado bem emotivo dele mesmo. Eu fico me perguntando se o. Eu não lembro se já falaram o aniversário, ou se já comentaram alguma coisa sobre. Acho que não, né? Nenhum personagem comentou nada sobre signos. Porque o Whittaker me passa uma vibe de ser pisciano. Porque ele é meio. Ele é emotivo, ele é empático com os outros. Ele também já passou algumas cenas que mostram que ele é distraído, porque eles fazem uma alusão a ele usar uma escova de dente que não é dele, porque era da mesma cor, então que ele não prestou atenção. Mas ele é um personagem que eu gosto. E ainda voltando nessa temática de tabus, né? Eu achei legal esse plot da freira também, porque eles vão. Ela chega lá achando que tá com conjuntivite, né? E aí, quando eles vão fazer os exames, eles veem que a freira não tá com conjuntivite, ela tá com gonorreia. E gonorreia é uma doença tradicionalmente sexualmente transmissível, né? Mas existem outras formas de contraí-la também. E, no caso, a freira contraiu a doença porque ela troca a roupa de cama enfim, de abrigos, né? Abrigos para pessoas humildes e etc. Então, na troca dessa roupa de cama, ela acabou pegando alguma bactéria. E eu acho interessante porque eu acho que eles também estão tentando pegar essa temática para mostrar como tem algumas doenças que já vêm com preconceito, né? Então a gente acha que, tipo, a pessoa tem gonorreia, ela já é promíscua. Então eles colocaram uma freira tendo isso, né? Pra mostrar que não, que na verdade a gente tem que dar um passo pra trás e pensar que nem sempre as coisas são o que parecem ou que não dá pra julgar as pessoas pelas condições de saúde dela, né? E o que a gente tava falando também é que existe uma
tá começando a se criar uma competição aqui entre a Victoria e o James, porque eles têm uma personalidade meio parecida, de querer ser esse meio sabe tudo e quer mostrar e que sabe as coisas, né? Então tá sempre ali sendo bem proativo na hora de passar os diagnósticos e etc. E o Dr. Rob já meio que dá um toque neles de que, né, saber as coisas não é tudo, tem que saber trabalhar em equipe. Então eu vejo que eles também vão ter um arco que tá se iniciando aqui, mas que eu acho que vai ser desenvolvido ao longo da temporada. Que eu não sei em que momento da série a gente vai saber quando que eles pegam as vagas ou não, né? Não sei se isso vai ser uma coisa que vai ser recente, ou se a gente ainda vai ter vários pulos no tempo da temporada pra saber quais deles que vão pegar as vagas da residência, né? E o mistério do bebê continuou, então a gente segue eles vendo eles atenderem esse bebezinho aqui que deixou a Dr. Obashimi com aquela reação lá no final do primeiro episódio, mas a gente segue sem saber o que aconteceu com o bebê. Ou quem é o bebê, no caso, né? E aí aqui tivemos uma cena entre a Mel e o Langdon, que são dois personagens que também tiveram ótimas interações na primeira temporada. Tem uma fandom aí. Não sei se essa fandom tá representada só dentro da minha bolha, mas em geral eu sinto que as pessoas gostam bastante dessas relações entre eles, e essa cena deles foi legal, porque foi meio quando o Langdon admite pra ela que ele tava afastado porque ele tava em reabilitação, e ela caiu, bateu com a cabeça, né? Então ele tá examinando ela. E eu sinto que também essa relação deles vai ser algo que a gente vai explorar bastante ao longo dessa temporada. Não sei se de forma romântica ou não, mas eles são dois personagens que eu gosto bastante. Eu gosto muito da Mel também, então tô ansiosa pra ver como é que vai ficar aí. A Laura tá perguntando no chat quando sai a nova temporada. A nova temporada já começou a sair. Já saíram 2 episódios da nova temporada. Tá saindo todas as quintas-feiras episódios novos. Gente, teve uma cena que eu achei o diálogo meio... Não sei, não funcionou muito pra mim, mas foi essa cena que eles falam da inteligência artificial. Porque, naturalmente, toda vez que um roteirista escreve alguma coisa, ele vai escrever na voz de cada personagem, ok? E, de vez em quando, a voz da pessoa vai transparecer através de um personagem, né? Às vezes um personagem vai falar alguma coisa que meio que vai te lembrar que talvez aquilo ali seja o autor falando algo e não o personagem em si, né? E eu sinto que isso aconteceu nessa cena que eles falam da inteligência artificial, porque eles estão examinando um paciente, e aí a Dr. Obashimi coloca um software ali pra rodar, que quando eles terminam de conversar, já houve uma transcrição da conversa com o paciente, já tá tudo ali determinado, tipo as medicações que ele toma, o histórico dele, tudo que ele falou, e tudo organizado já no relatório que tem que ficar nas documentações do hospital, né? Então ela falando que aquilo é uma coisa boa, porque vai não só salvar tempo que eles estariam fazendo relatório, eles podem agora passar mais tempo com o paciente, e também é mais rápido pro hospital, porque o relatório é entregue mais rápido. Então, para quem tem que fazer a parte burocrática lá, das questões hospitalares, também vai ser mais eficiente. E aí alguns deles começam a chamar atenção, que tipo, não, mas olha, aqui anotou o nome de tal medicamento errado, e ele não falou isso, ele falou outra coisa. E aí a Dr. Obashimi tem uma linha de diálogo que ela fala, AI generativo é 90% correto, mas você tem que ler e corrigir. E a maneira que ela entrega, eu não sei exatamente o que não funcionou pra mim ali. Se foi a maneira da atuação que ela entregou, a fala, ou se foi o texto mesmo, que me pareceu extremamente mecânico, assim, do tipo... meio que fazendo um comentário sobre inteligência artificial, mas ele ficou... Como eu falei, ele não é que ele esteja desconexo, porque ele estava dentro da cena, mas ele foi implementado de um momento que
que não sei, não soou bem pra mim, não pareceu 100% natural pra cena, o diálogo que estava acontecendo com ah, ali sobre a inteligência artificial, embora eu acho que seja interessante trazer esse aspecto, porque com certeza é uma coisa que tá de fato acontecendo, né? A gente sabe, a inteligência artificial está sendo usada em todos os lugares o tempo todo e com certeza quando a gente vai numa emergência já deve ter vários aspectos aí que estão sendo ajudados com a inteligência artificial. Então, eles estão tentando trazer essa discussão, trazer essa temática, mas particularmente essa cena aí foi uma cena que não funcionou muito pra mim. E acho que uma das coisas mais marcantes aí desse segundo episódio é que então a gente ficou sabendo que há um interesse amoroso pro Dr. Robbie, né? Ele tá. A gente viu aí se relacionando aparentemente com uma pessoa ali do setor administrativo do hospital, que é a pessoa que controla os leitos, né? No caso que paciente realmente precisa ficar com aquele leito, ou qual paciente que daqui a pouco pode ser transferido para outra ala, para atendimento especializado, ou de repente para algum outro hospital e não ali nos leitos de emergência. E aí a Dr. McKay meio que percebe que tem alguma coisa acontecendo. E aí é meio que assim que a gente fica sabendo. Nós da audiência meio que acompanhamos a Dr. McKay percebendo que a interação do Robbie com a Noel, o nome dela, pelo que eu lembro, né? Noel, é um pouco diferente e ela já. E ele, o Noel, inclusive, Rob, inclusive, fala pra Noel depois, a Dr. McKay, ela é muito intuitiva, então talvez ela tenha percebido alguma coisa. E ela pergunta, mas tu falou alguma coisa pra ela? Ele fala, não falei nada. Mas ela talvez tenha percebido. E aí que a gente fica sabendo que tem algo acontecendo entre eles. E nesse momento do diálogo deles, a Dana também tá observando ali da mesinha da recepção dela, né, ali da enfermagem. Ela tá observando e meio que também dá uma letra pra Noel e fala, cuidado, né, olha o que tu tá fazendo. E a Noel fala, não, eu sei o que eu tô fazendo, sou uma mulher adulta e etc. E a Dana fica ali com um olhar de julgamento, que ela deve ter uma sensação meio de proteção com o Rob, eu imagino, né? Não sei, eles têm um relacionamento ali também bem fraternal, mas claramente tá aí algo que a gente vai ter aí na segunda temporada que não tivemos na primeira, que vai ser talvez um arco emocional um pouco maior pro Rob. Só que a gente sabe que ele tá indo pra esse período sabático, mas a gente ainda não entendeu de repente se ela vai com ele ou não, né? Acho que não, porque ela pergunta, eu não entendo por que tu tem que ir amanhã de manhã, por que tu tem que ir hoje à noite e não amanhã de manhã. Talvez dando a entender que ela quisesse que ele passasse a noite com ela e fosse depois, né? Mas ele diz que tem que ir de noite, etc. E, enfim, então acho que ainda ficaremos sabendo mais disso aí também. E aí o episódio termina meio que fazendo um círculo completo no que a gente viu ali logo no início da temporada e voltando na discussão que a Dr. Obashimi quer implementar coisas novas no hospital e o Dr. Robbie tá ainda lidando com o dia a dia, ele quer o último dia de plantão dele para que corra normalmente e não quer saber muito de implementar coisas novas. Ele fica meio que dizendo que vai ler o que ela propôs, mas ele não lê. Então, acho que essa relação deles vai continuar se tensionando a mais à medida que os episódios vão passando, até que em algum momento eu acho que vai dar um conflito bem grande entre eles dois. E veremos o que vai sair daí. Mas foi aí que o episódio terminou. E o próximo episódio sai agora na quinta-feira. E agora na domingo que vem tem live com a Ju e a gente comenta o que aconteceu no terceiro episódio. Minhas aí, chat, vocês que estão acompanhando o The Pitch aí, o que estão achando? Logo mais a gente vai falar... eu tenho que fazer o react das cenas ainda, né? E aí depois a gente fala do Oscar. Ou será que eu deixo o react das cenas pro final? E a gente fala do Oscar primeiro? Vocês que estão aí no chat, o que vocês querem primeiro? Descansar minha voz um pouquinho, que olha isso de fazer live sozinha, ficar falando.
João Vitor tá falando que é o Oscar. E a Amy também. Eles estão os dois. O Oscar tá aqui, ó. Deixa eu pegar o Oscar. Gente, esse é meu cachorro. Pra quem não conhece ele ainda, o nome dele é Oscar porque ele é douradinho e ele nasceu em Hollywood. Então, ele é praticamente um Oscar. Se um dia eu for indicada ou eu ganhar um Oscar, eu posso dizer que eu já tenho um. Que é esse aqui. Então agora, como a gente vai falar do Oscar, eu vou ficar com ele no meu colo. A outra cachorrinha acho que tá deitada na cama. Então vou deixar ela lá. Deixa eu abrir aqui.